Bem, pessoal, seguindo aqui o programa Cristianópolis, nossa terra, nossa gente, hoje eu estou aqui com o Salomão, uma pessoa que conhece a fundo Cristianópolis, tanto a sua história de fundação, a parte política. Estou aqui na casa dele. Primeiramente, Salomão, te agradecer por você ter me recebido aqui na sua casa. E nós estamos aqui para contar a história de Cristianópolis. Eu já tive a oportunidade de fazer um livro contando a história. Eu quero dar seguimento, contando mais histórias. Histórias do passado, histórias do recente. O que a gente achar relevante, nós vamos estar falando aqui. Eu queria começar aqui com você o seguinte: você falar um pouco da sua família, desde quando você mora em Cristianópolis, você nasceu em Cristianópolis. Tá bom, Aurélio, eu quero pedir desculpas por causa da minha fala, que está meio grávida e falhando, mas o que eu sei a respeito da minha família é que hospedou os evangélicos que saiu fugido de Santa Cruz de Goiás pelo um homem da raça negra, mas que tinha alma branca. Hospedou na casa do meu bisavô ali. Ali começou isso em 1904. Esses evangélicos veio de Catalão, ia posar em Santa Cruz e foi expulso de lá. Eles veio hospedar aqui nessa casa onde moradia do Sinfrone. Lá era a sede da fazenda do meu bisavô. E naquela noite, falando de evangelho lá, eles aceitou a religião que ele estava pregando. E ele fez a doação de 4 alqueiros, não sei se consta no seu livro, de 4 alqueiros, para começar a Vila Gameleira, que esse córrego que passa aí no fundo da cidade chama Gameleirinha. Aí começou os ranchos de palha e eles viram que era necessário criar uma escola, porque foi aglomerando. A primeira escola que teve aqui, ela chamava Escola Paroquial da Igreja Cristã Evangélica. E depois o prefeito de Pires do Rio, Tassiano Gomes de Melo, criou-se um grupo escolar aqui. Aqui era distrito de Pires do Rio. Distrito de Pires do Rio. Mas em 1927, por obra de um senador, Alfredo Nasce Teixeira, deu-se o nome de Cristianópolis. Isso aconteceu em 1927. E foi só aglomerando mais gente. Aí viu-se que era necessário criar uma escola agrícola. Criou-se o sítio, através do sítio agrícola, que foi criado pela missão dos americanos, criou-se também o Colégio Neuza Risso, que isso é 3 colégios que a missão tomava conta no estado de Goiás: Neuza Risso, Couto Magalhães e Álvaro de Melo, em Ceres. A associação era ligada à igreja cristã. E os dirigentes da associação viu que estava prosperando muito o recurso financeiro. Adulterou o estatuto da igreja, desvinculando a igreja da associação, e criou-se uma briga entre a igreja e a associação, e foi para a justiça. E naquela época o diretor do Neuza Risso era o Wesley Pereira Faustino, não sei se você está sabendo disso, e o Joaquim Duarte era professor lá. A história que veio criar o colégio Zé Pereira Faustino já foi no governo do Zé Paixão. O governador é o Leonino Caiado, aí reuniu-se o Paulo Ribeiro Neto, que é o Paulinho do Chico, Zé Paixão, Lodovico e Geraldo Vicente, e Abilo Chaveiro, foram no Leonino Caiado
e ele criou com decreto o Colégio Zé Pereira Faustino. Essa é a parte educacional, mas antes de chegar nessa parte, eu preciso dar um dado para você. Em 1960, o Acre mandou um emissário aqui em Cristianópolis, porque saiu um censo do IBGE, nós tínhamos 0% de analfabeto aqui. Então mandou para vir pegar o modelo da educação que foi desenvolvido aqui para desenvolver no Acre. Quanto à minha família, meu pai era um industrial, trabalhava com madeira, tinha marcenaria, tinha serraria. E ele faleceu na década de 70. Nessa época eu era candidato a vereador. Com a morte dele no dia 10 de novembro de 70, para mim a política acabou ali, no enterro dele. Eu fiquei primeiro suplente, não liguei com política mais e veio-se no fim do mandato do Olival eu ocupei a Câmara, porque o Luiz Santos renunciou porque entrou em contradição com a Zana Vieira, que era o presidente da Câmara. Eles brigaram e o Luiz abandonou a vereança e eu fui convocado para assumir lá. Mas já voltando à história nossa de Goiás, daqui do Cristianópolis. Cristianópolis tem um mistério aqui. Se elegeu seu pai. Na convenção, eu empatei a convenção, nós era 18 votos no diretório. Eu cheguei e falei para ele, ó, eu vou empatar a convenção. Isso em 82. Em 82. Aí ele não concordava que ele ia ter só 9 votos. Eu falei, não adianta você ficar bravo. Eu venho lá de fora, estou vendo. Aí o Zira era vice do Olival. O Fuédio Haas estava lá fora querendo complicar o meio de campo. E complicou. Então, quando saiu a votação, eu cheguei para ele e falei, ó pai, eu paro limpo. Para você ser cabeça de chapa, podia lançar 2 candidatos pelo mesmo partido. E ele foi aonde ele saiu. No Paro Ímpar ele ganhou do Olival, ele ficou com o primeiro e o Olival o segundo. Mas eu queria contar uma história para você. Em 1933, nasce aqui no Cristianópolis um dos maiores homens públicos que o Brasil já teve abaixo de Juscelino Kubitschek, que é o Iris Rezende. Ele viveu aqui no município até em 48, quando ele foi para Goiânia, com o pai, com a família, tudo, aqui da Fazenda Canastra, não sei se você já teve a oportunidade, lá tem uma placa em homenagem a ele. Mas aí eu queria ouvir a sua história agora, porque eu contei um pedaço da minha história e falei no começo aqui que quando eu casei, você estava criança no ventre da sua mãe. Que ano foi mês? Eu casei no dia 2 de abril de 75. E você deve ter nascido em setembro de 75. É isso aí. Nasci dia 8 de setembro de 75. Eu me lembro assim, você era um grande amigo do meu pai. Naquela época, você lembra que eu fui candidato, a eleição era bem diferente. Hoje, a eleição eleitoral é que são 45 dias. Naquela época era 6 meses. 6 meses. E tinha que ter pagode todo final de semana, e tinha que visitar. Uma das lembranças que eu tenho da gente muitas vezes para sua fazenda. E uma vez você até me contou que quando meu pai foi eleito prefeito, isso em 82, nós fomos todo mundo lá, eu, o Renato, minha mãe, meu pai, dormia lá na sua fazenda, é verdade? Isso é verdade. Aconteceu, você dormia no berço que a Fabiana foi criada. E eu tenho boas lembranças daquela época.
A política era mais saudável, hoje a política é muito traiçoeira. Naquela época tinha os quartel dos candidatos, por exemplo, o fulano tinha lá o seu quartel, o outro tinha de cá, podia fazer baile, podia dar janta, até na eleição podia fazer. No dia da eleição. No dia da eleição podia dar almoço. E, infelizmente, eu falo isso infelizmente porque a nossa comarca fez um giro assim, ó, de Silvânia, Pires do Rio, Piracanjuba e Bela Vista. Em 1970 a comarca nossa era de Bela Vista. Aí passou-se a eleição do dia 15, o Aristides Junqueira, não sei se você conhece ele, hoje ele é advogado, mas ele era promotor de justiça aqui na comarca de Santa Cruz. Criou-se a comarca eleitoral aqui. E eu fiquei bastante aborrecido porque fechou-se agora. Eu mesmo levei 2 requerimentos lá no TRE, Dr. Walter, presidente do TRE, ele não respondeu, protocolei lá, entrou o Quisleu, ele não respondeu, sabe? E veio e acabou com a comarca. O último requerimento eu coloquei até São Miguel do Passa Quatro, pertencer lá à comarca de Santa Cruz. Você vê que é 3 cidades. Aqui Santa Cruz e Palmelo. Eles levou Palmelo para Pires do Rio e deixou uma comarca pequena em Urutaí. E levou Cristianópolis para Bela Vista. Para Bela Vista. Lá não funciona o cartório certo, sabe? Eu não gostei disso. Na época, em 70, era uma dificuldade para você ir lá, a estrada antiga, e não era bem atendido, tinha um horário, você chegar lá, estava fechado, tinha que voltar no outro dia, e para ir lá era difícil. Então eu acho que o Estado falhou nesse sentido aí, porque eu conversei essa história com o Dr. Nivaldo, o dia que ele foi dar posse aqui para os eleitos, eu levei as 2 cópias dos requerimentos e entreguei para ele. Então, para mim foi uma lástima o que o Estado fez, sabe? Deixou uma comarca lá em Urutaí, não tem 10 mil habitantes e nem eleitor, é quase igual o nosso aqui. Lá tem uma comarca eleitoral e nós ficou sem uma comarca. É verdade, eu acho até, Salomão, tocando nesse assunto, tive algumas vezes com o Dr. Nivaldo, que é o juiz de Santa Cruz, a parte eleitoral passou para Bela Vista. Eu creio que você lutou bastante, mas a luta tem que ser constante. Eu lembro ainda, quando eu fui prefeito, aqui em Cristianópolis, eu lutei bastante para vir a companhia para cá do policiamento, e até hoje é companhia, porque se você pode trazer algum benefício para sua cidade, você pode trazer tipo uma companhia, aqui responde por Passa Quatro, por Santa Cruz e por Palmelo. Então a comarca de Santa Cruz, Cristianópolis tinha que pertencer lá. Foi uma perca muito grande, o Dr. Nivaldo lutou também, né? Agora nós estamos em Bela Vista, é mais distante um pouco, é mais complicado, e eu acho que não teve nenhuma eleição depois que passou para lá, não, municipal não, né? Não, teve não. Então é isso aí. Alguma pergunta? Tá bom, dona Tianinha? Bem, senhora. Ele falou da questão que eu gostaria que ele falasse dos grandes grupos políticos do Brasil. Você citou, além do Íris, o Kubitschek, que ele acompanhou, quem que são os seus referenciais políticos? Salomão, eu sei que você foi uma pessoa muito importante aqui no PMDB, né? Meu pai foi prefeito pelo PMDB, você acompanhou. Nasceu aqui o Íris Rezende, uma das maiores lideranças do nosso estado e também do Brasil, do PMDB. Você citou também o Juscelino Kubitschek,
um grande estadista, presidente da República, mas quais outras referências você tem? Pode ser na política nossa, do município, pode ser política estadual, nacional. Quais são as suas referências assim, na política? Na política do nosso município, nós temos grandes prefeitos aqui. Vou começar pelo Sandoval Prudente. Naquela época, a ponte ali, onde é a ponte de cimento, ali era ponte de madeira, tinha quebrado. Aí meu pai, como era... O Corvo do Nestino, que sabe? Lá chama Ribeirão Gameleira. Aí meu pai tinha a serraria. Sandoval desce aquela rua do baixo, lá que é a rua do comércio, vai lá, fala para ele que precisa dele fazer a ponte lá para ele. Ele falou, faço. Foi lá no Abel Ferreira, naquela época era tudo manual, arrumou as pedras com ele. Eu era criança, isso foi em 57, mas eu ia para lá com ele. Aí puxamos as pedras para lá, fizemos a ponte. Lá tem 3 vigas de aroeiro e o suai tudo de aroeiro. Você entra lá de baixo, ela tá novinha, nunca abalou. E outro grande prefeito que nós teve aqui, nós tivemos mais 2, eu vou pular os 2, que é o Zé Bertoldo e o Antônio Pereira Filho, não fez muita coisa. Eu vou no Jaime Ribeiro. É uma liderança que eu até fiz uma homenagem para ele. O dia que ele morreu, eu pedi a oportunidade lá na igreja, falei uma biografia da vida dele. Além de ser um grande prefeito, que naquela época os recursos eram muito pouco, ele fez muita coisa aqui. Ele fez a ponte do Muquém, ali, o Chico Chaveiro. Ele fez a ponte lá no Silvio Oliveira. O Silvio foi visto do Antônio Pereira Filho, que é o Tonicão. E já do Zé Bertoldo, o vice foi o Adolfo Pereira de Castro, aonde eles fizeram homenagem, fez 2 conjuntos ali, pôs o nome dele. E depois veio o Olivalo, foi um bom prefeito também. Não vou falar que foi das cabeceiras, mas foi um bom prefeito. Aí pulou o Zé Paixão, não foi grande coisa. Depois do Olival veio o Zé Paixão, veio o Osana Vieira com 6 anos de mandato. Ele ficava 14 dias fora do município, a hora que ia inteirando os 15, ele amanhecia na pensão da Leite. Ele não morava aqui? Não morava aqui. Aí depois do Osana, veio seu pai. Que o Deus o tenha, era 6 anos também, completado pelo mandato do Antônio Arruda, que não fez bom mandato, o Antônio. Depois veio o Juarez pegou a prefeitura lá no fórum, funcionava lá, resolveu mudar ela para cá, porque tinha visão da cidade crescer para cá. Aí o Osana tinha feito só esse conjunto da GEAB ali. Naquela época não era GEAB, era, como diz, era GEAB. E fez o Adolfo Pereira de Castro, primeira etapa e segunda. Esse conjunto aqui, onde eu moro, foi feito na gestão do Alfredo Teixeira, que o Juarez era diretor da ICIDEC. Ele fez esse, fez aqui o Zé Bertoldo lá, Zé Bento, ali na pecuária, e uma parte do Adolfo Pereira de Castro, segunda etapa. E o Osana Vieira, foi feito pelo Alfredinho. Então, o fim do mandato dele foi um desastre, não foi muito bom não. Mas terminou o mandato. E depois o Juarez voltou novamente. Em 2004 se elegeu você. Depois veio a reeleição, que o Fernando Henrique tinha aprovado, vendeu o aval do Rio Doce. E com o dinheiro da aval do Rio Doce ele fez a reeleição.
que não sei se foi benéfico ou maléfico. Para ele, o Fernando não foi bem presidente, não. E aqui no município foi isso. Aí você ajudou a eleger o Jairo no primeiro mandato dele, no segundo eu não sei se você estava junto. Ah, eu fiquei neutro. E tá aí a prefeitura jogado. Itapoaraguaia vai fazer 30 dias agora, dia 30. Ele veio, disse que ele veio, eu não vi ele. E qual um fato assim relevante que você acha que ocorreu na história de Cristianópolis? Pode ser fato político, uma história que você acha relevante aqui, que você guarda na sua mente, você gosta de contar para os seus netos? O fato relevante que eu tenho na minha mente é a educação que enfraqueceu muito. Na minha época, quando eu estava no ginásio, fazia ginásio, depois eu fui estudar no Porto Magalhães, a educação aqui era excelente. Era de primeiro mundo. Nós tínhamos aluno lá que fazia regra de matemática. Eu cito ele, o Serginho Nunes e o Sérgio Pereira, eles inventavam regra de matemática. Eu tive um professor de matemática lá no Porto Magalhães, eu falei isso para ele, ele falou que queria conhecer a regra. Pois eu fui a Goiânia, encontrei o Serginho e o Sérgio e levei a regra para ele. Ele ficou admirado. Então, o fato mais que me chamou a atenção, Aurélio, é fora da administração pública e da educação. Aqui havia uma rivalidade entre católicos, vou te contar isso, talvez alguém já possa ter contado, que quando se criou o Nilza Risso, os padres não queriam que os alunos dos filhos católicos estudassem lá, por causa de uma briga que a igreja proibiu o senhor fazendeiro, não sei se eu posso falar o nome, montar uma venda política ali naquela, onde mora a Viana, para baixo da rodoviária. Aí havia um código de postura, a igreja tinha feito, quem quisesse morar aí, podia morar, mas não podia vender bebida alcoólica e nem cigarro. Aí da Zé Bidala para cima já era fora do perímetro da igreja cristã. E aí ele, junto com os padres, criou-se aquele salão que está lá de parede com a igreja católica, ali era para ser um colégio, mas nunca funcionou. Então isso me marcou muito, eles querer separar colega, a gente tinha colega católico, estudava junto, querer puxar os alunos para cá e deixar para lá, porque lá era escola paga, isso era pago, não era de graça não. Mas o contexto de cá não funcionou, eles continuam estudando lá. Mas nós temos muitas coisas que Cristianópolis poderia ser outra cidade, se nós tivéssemos rede de esgoto. Nós tivemos indústria aqui nos anos 70, cooperativa, industrializava o creme, muito arroz, muito feijão, vendemos manteiga para Manaus, vendemos manteiga para São Paulo, manteigada, ia para São Paulo, Perola do Sul ia para Manaus. Então, infelizmente, algumas cabeças administrativas daquela época não foram bem. E acabou caindo no esquecimento. Hoje você está com quantos anos? Faço 69 agora em novembro, dia 8 de novembro. Então você é uma pessoa aí que é experiente. E qual que é o seu conselho que você deixa aí para a juventude, para as pessoas de meia idade igual eu estou com 43, até para os mais jovens? Qual que é o conselho que você deixa, o conselho de vida que você deixa para as pessoas aqui de Cristianópolis? Você é uma pessoa que viveu aqui, viu tantas experiências, tanto na política,
como a experiência de pessoas que nasceram aqui, cresceram, teve sucesso na vida, outros teve fracasso. Qual que é o seu conselho? Meu conselho é o esporte para fugir da droga e agarrar firme na educação, estudar. Porque hoje a pessoa sem estudo não é ninguém. Já foi a época que o cara sem estudo sobrevivia. Então hoje eu acredito no estudo. Mesmo que não tenha dinheiro, mas procura estudar. Porque hoje tem muita maneira de estudar, o governo federal está incentivando, mas a juventude de hoje está enveredada por outro lado, sabe? Infelizmente, aqui não tinha isso, apareceu. Questão de drogas, questão da droga. Então a droga atrapalha o menino ir para a escola, a não respeitar os pais. A primeira coisa, você tem que respeitar seu pai e a sua mãe. E depois procurar o caminho certo, que é a educação. Salomão, quero te agradecer por você ter recebido aqui na sua casa. Foi um bate-papo muito bom e espero voltar outras vezes. E, pessoal, vocês estão aí do outro lado, que vocês podem dar sugestões para nós de entrevistas, alguma pessoa que você quer que eu vou atrás, busque uma história. Se você tem uma história relevante, entre em contato aqui através do privado ou do meu telefone e a gente vai gravar, tá certo? Obrigado, Salomão. Obrigado ao seu.